convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs, nós temos como tema central da liturgia de hoje, e isso está muito presente na primeira leitura, como no Evangelho, o tema da divina providência. Um tema que nós devemos nos aprofundar, pois a Igreja, em seu magistério, nos ensina que Deus é um Pai providente. Ou seja, Ele cuida de todos com amor e criou o mundo com bens para que todas as pessoas pudessem se aproximar dele e ter com abundância para se desenvolverem como pessoas humanas. Então Deus é providente. Se a abundância não está presente na terra, se nem todos têm o necessário, talvez porque nós, como seres humanos, administremos mal os bens que Deus colocou para todos. Acumulamos em celeiros, não temos a lógica da partilha e às vezes somos egoístas, pensando apenas na nossa subsistência. Se nós aprendêssemos a partilhar, com certeza todos teriam o necessário, porque Deus é providente e criou o mundo com bens necessários para todos. Na primeira leitura nós temos o tema da
nós vimos que o profeta Eliseu realiza a partilha dos pães. O mesmo tema está presente no Evangelho, mas essa primeira leitura ela foi escolhida na liturgia de hoje para mostrar a superioridade de Jesus. Jesus é um profeta como os outros do Antigo Testamento, mas é Deus presente, é o profeta dos profetas. Por isso que Eliseu, ele partilha 20 pães para 100 homens. Então ele soube repartir, o que já é muito louvável. Mas aquilo que Jesus realiza no Novo Testamento, que nós conhecemos como o milagre da multiplicação dos pães, é muito superior, porque Jesus mata a fome de 5.000 homens que estavam presentes naquele lugar, com 5 pães e alguns peixes. Portanto, de fato, ali aconteceu o milagre, mostrando a superioridade da pessoa de Jesus. São João, neste Evangelho de hoje, nos dá uma excelente catequese para a nossa vida de cristãos neste mundo. Primeiramente, nós poderíamos pensar que Jesus ele veio para trazer uma outra lógica de vida. A lógica da partilha, lógica que não estava presente naquela sociedade, lógica também que não era a lógica dos discípulos. Por isso Jesus pergunta a Filipe, e a palavra nos diz, para pô-lo à prova: onde vamos comprar pão para que eles possam comer, para que a multidão possa comer? Também Filipe, usando a lógica no mundo, vai dizer o seguinte: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um. Então Filipe usa a lógica do mercado e em nenhum momento ele pensa na partilha. Depois, adiante, André vai dizer o seguinte: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Então André começa a se aproximar mais daquilo que Jesus queria, mas ele é pessimista e vai dizer: o que é isso para matar a fome de tanta gente? Então os discípulos ainda pensavam como o mundo. Jesus veio para trazer uma lógica diferente, por isso ele vai mandar as pessoas sentar na relva e partilhar os pães, dizendo: fazei sentar as pessoas. E aí a gente sabe que Jesus distribui os pães para todas as pessoas, matando a fome daquela multidão. Então a lógica da partilha que Jesus está ensinando. Mas nós também, irmãos, podemos pensar: Jesus poderia fazer esses pães surgir do nada, não poderia? Sim ou não? Poderia fazer os pães aparecer do nada, porque é Deus presente, então ele tinha poder para isso. Mas Jesus faz isso? Faz no Evangelho? Não. Ele conta com a generosidade daquele menino, que não quis guardar para si os 5 pães, mas colocou à disposição de todos. Então, a partir desse gesto de solidariedade, Jesus realiza o milagre, porque ele quer contar com o nosso auxílio humano para realizar o milagre no mundo. Então, a partir do momento em que nós nos colocamos à disposição, que nós aprendemos a partilhar os nossos bens, o milagre acontece. Essa é a grande catequese que São João nos ensina neste dia. Paulo, na segunda leitura, na segunda carta escrita aos Efésios, ele também vai tocar em um tema muito importante para a comunidade daquela época e também para nós, que é o tema do convívio humano. Agora eu pergunto para vocês: conviver é fácil? Estar juntos com pessoas numa mesma família, numa mesma comunidade é fácil? Não é.
porque pensamos diferente, agimos de formas diferentes, cada um de nós temos uma criação e somos convidados a viver numa mesma casa, numa mesma comunidade, e aí os conflitos começam a aparecer. E é normal que assim seja, porém nós precisamos vencer os conflitos, e é justamente isso que Paulo está ensinando aos Efésios, quando diz o seguinte: suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Às vezes, para a gente conviver com o outro, é preciso que nós nos suportemos uns aos outros, que tenhamos paciência. A paciência é muito importante para o convívio humano. Nós precisamos de ter paciência com os outros e os outros ter paciência conosco, porque também nós, muitas vezes, não somos fáceis de conviver. A gente costuma ver muito erro do outro, né? Fulano de tal é uma pessoa difícil de conviver, mas nós precisamos de olhar também para os nossos erros, para as nossas falhas e concluir que às vezes também as pessoas precisam de ter paciência conosco. Mas Paulo vai dizer, com o amor, esta palavra, meus queridos irmãos, é a chave da convivência humana, principalmente para nós cristãos. Nós somos convidados a construir uma comunidade com base no amor. Uma coisa é gostar, outra coisa é amar. Gostar é superficial. Nós gostamos de algumas pessoas, principalmente aquelas que nos são agradáveis. Mas nós precisamos de amar a todas as pessoas. E de forma especial, aquelas pessoas que nós temos dificuldade de conviver. Aí nós precisamos amar. E o amor, então, é muito mais profundo. E o cristão, o batizado, precisa de se esforçar para amar a todos. Os santos da igreja nos ensinam muito, e Santa Teresinha de maneira muito especial. Quando ela estava